Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero aqui responder algumas sugestões, algumas perguntas, né, de uma irmã aqui inscrita no canal. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, tô bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, tá bom? Eu quero aqui ler um comentário de uma irmã que deu uma sugestão bem recente. Deixa eu ver aqui o nome dela, amada igreja. Deixa eu ler aqui o comentário dela. É no vídeo mais recente do canal, né, que eu falo sobre o cenário atual, né, e as profecias, irmã Raquel. Tá escrito assim, né, o título do vídeo eu coloquei, né, e as profecias, irmã Raquel, um vídeo até assim recente, né. Aí a Sheila nesse vídeo, o vídeo mais recente, a Sheila ela fala assim: obrigada, viu, irmã Sheila, pelo seu comentário, pela sua sugestão. Ela fala assim: oi querida, por favor, faz vídeos sobre como controlar as finanças e sobre ansiedade. Parabéns pelo seu canal. Obrigada, viu, irmã Sheila, pelo seu comentário, pela sua participação. Seja bem-vinda, né, aqui. Bom, você sugeriu aqui, a irmã sugeriu falar sobre finanças e ansiedade, né? Eu quero primeiro vou falar primeiro de ansiedade. Depois eu vou falar sobre finanças, tá bom? Então vamos lá, né? Vou falar sobre ansiedade. Sabe que com o avanço da tecnologia, no livro de Daniel vai falar, né, que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar. Inclusive lá também fala sobre carros, né, que correriam velozes, né? Fala tudo isso lá nas profecias, né, do profeta Daniel. Depois você lê lá, né, lê o livro inteiro, que é maravilhoso, é fabuloso. É um livro apocalíptico e grande parte daqueles escritos, né, sagrados já estão acontecendo. Então, quando ele fala que a ciência ela iria se multiplicar, hoje, irmãs, ao observar, né, de acordo com o longo dos anos, você vê algo assim que, se alguém me falasse outrora no passado, alguns anos no passado, eu não poderia acreditar, né, que poder ver uma pessoa do outro lado assim na tela do celular, e muito menos ter um celular, porque naquela época só quem tinha telefone em casa eram pessoas de assim muito recurso financeiro, porque era caríssimo, era o preço de um carro. Então assim, irmãs, tem se avançado muito, né? Avançado muito a tecnologia. Hoje, inclusive, também hoje você está usando cada vez menos o dinheiro de papel, né? Dinheiro mesmo, né? De papel. Então você vê o cumprimento das profecias, e com todo esse avanço da tecnologia, eu falo assim, na minha opinião, dentro daquilo que eu tenho observado. Então, assim, de acordo com o avanço da tecnologia, isso trouxe alguns problemas para o homem, né, para o ser humano. O homem que eu falo é homem e mulher para o ser humano. Inclusive, antigamente não tinha essa questão de tela de celular, né, essa claridade do celular, que é danosa. É danosa, o uso do celular, ele tem alguns perigos, né, perigos sérios. E, enfim, as pessoas estão adoecendo de situações, estão tendo problemas de saúde que outrora no passado, jamais isso, irmãs, isso existiria, jamais no passado. Então, por exemplo, observa-se a depressão e a ansiedade. Eu não me lembro no passado, quando eu era criança, até mesmo adolescente, ouvi falar, né, dessa doença, depressão. Embora Elias ficou muito triste. E eu estava lendo, né, que o pai da medicina moderna, que é Hipócrates, no século
4, ele já vai falar algo nesse termo, né, nesse sentido. Tem um autor também chamado Maimonides, né, Maimonides, e ali Hipócrates, ele vai falar sobre a melancolia, né, mas tem um outro escrito também de Maimonides, eu até gravei na página 294, depois você vê. Ele vai falar sobre a depressão, que é um puxar dos espíritos. Ele vai dar uma conotação mais ou menos daquilo, dentro daquilo que eu acredito. E juntamente com a depressão, que não é o tema desse vídeo, mas é sobre ansiedade, mas uma coisa está interligada com a outra, irmãs. Antigamente não existia medicações para ansiedade. E hoje é uma indústria, né, que angaria, ganham milhões, faturam milhões de ansiolíticos. Aí alguém me pergunta, mas o que é ansiedade? Ansiedade é você ter medo do futuro, é você ter pavor do futuro. E esse medo é um medo tão grande do futuro, do que vai acontecer, que a pessoa acaba somatizando, né? Ou seja, é tanta pressão, tanta preocupação aqui, que isso não é liberado, isso acaba sendo absorvido pelo organismo, a pessoa somatiza e sente dores pelo corpo, sente vertigem, desmaio, palpitações, né, taquicardia. Então, assim, isso tudo são sintomas, né, a sintomatologia, são sintomas de ansiedade, aquela preocupação com o futuro. Irmãs, nós precisamos, entre aspas, realmente nos preocupar com o futuro. E de uma certa forma, assim, até planejar mais ou menos o que nós iremos fazer, né? Embora a Bíblia diz que o homem ele faz muitos planos, mas a resposta certa ela vem da boca, dos lábios do Senhor. Nós precisamos sim, irmãs, ter um planejamento da nossa vida, né? Precisamos ter um planejamento em algumas áreas, mas não colocar a nossa vida naquele planejamento e querendo que aquilo se cumpra da forma como foi planejado, porque se nós entregamos a nossa vida a Deus e Ele é o Senhor da história, é o Senhor da nossa vida, e entregamos o governo da nossa vida para Ele, então precisamos sim fazer planejamento, mas não, irmãs, de uma forma bem assim, lançar tudo em cima desse planejamento, que aquilo tem que acontecer. Isso já aconteceu muito com a minha vida era toda planejada, irmãs, toda planejada, e eu ia, até que eu tive encontro com Deus, e ali Deus foi lá e mudou tudo, tirou muitas coisas, mudou tudo, e tudo isso era para mudar esses paradigmas, né? Então, reafirmo, você precisa sim ter um certo planejamento de algumas coisas da sua vida, mas peça ao Senhor qual é a direção, qual o caminho, o que você realmente deve fazer, né? Tem uma palavra que fala que Deus ele ensina como purificará o jovem o seu caminho, né? E aí a palavra fala, né, que Deus o ensinará o caminho que deve escolher, né? Fazer planejamentos, mas confiar na liderança do Deus Todo-Poderoso. Deus ele tem um plano para cada um de nós, mas o governo está nas mãos dele, nós precisamos confiar na liderança dele. Deus falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão não sabia para onde que ia. Ele confiou na liderança. Então, assim, a ansiedade é aquela preocupação com o futuro. Eu já fui muito preocupada com o meu futuro, fui muito preocupada, eu corri muito, muito preocupada mesmo com o meu futuro, como que ia ser, o que ia fazer, como que... Irmãs, era uma situação assim, né? Mas quando essa preocupação ela é demais, acaba tensionando e trazendo problemas para a nossa saúde, como eu falei, a somatização. Alguém me pergunta assim, mas Raquel, e a Bíblia? Bom, a palavra do Senhor vai dizer, Jesus sábio, porque ele era 100% homem e 100% Deus, olha como Jesus é fantástico.
e maravilhoso. Fantástico não, maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Mas ele assim, na sua onisciência, na sua onipotência, ele vai olhar lá para o futuro. Ele está lá no Sermão da Montanha, que dizem alguns comentaristas que aquele Sermão da Montanha durou alguns dias, e ele estava ali inaugurando o seu ministério, porque ele sai do deserto lá dos 40 dias e foi realizar o ministério. Ele começa a pregar e ensinar, porque a base do ministério dele era o ensino. Irmãs, ele está lá pregando vários dias. Olha como Jesus é maravilhoso. Aí ele fala lá no Sermão das Bem-aventuranças, né, que tem esse monte lá até hoje. Aí Jesus, ele vai olhar onde? Ele vai olhar lá no futuro. Olha como ele é lindo, maravilhoso. Ele vai dar um salto quântico lá no futuro e ele vai falar: não andeis ansiosos e cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Aí ele fala: olha as aves do céu, não semeiam, não cegam, contudo vosso Pai as alimenta. Olha, irmãs. E ele vai falando: olhar os lírios do campo. Irmãs, isso tem uma profundidade, uma verdade que eu preciso estudar isso mais a fundo, porque além de Jesus falar para nós não andarmos ansiosos, não no sentido assim de despreocupado, de deixar a vida me levar, não, irmãs, mas saber que Deus, ele cuida do servo e da serva dele, aquele que é fiel nos mínimos detalhes. E na minha humilde visão, eu vejo que quando ele fala assim: olhar os lírios do campo, olha os passarinhos, ele tá ordenando com que nós venhamos a prestar atenção nas coisas simples da vida, na beleza do simples da vida. Porque senão você passa pela vida correndo, como eu vivi, eu era assim, atrás de dinheiro, que eu trabalhava só por causa do dinheiro. Marquel, ganhava dinheiro, mas não tinha nem tempo de gastar o dinheiro. Isso é vida, irmãs? Perdendo minha saúde mental, querendo ter uma noite de sono, não podia, porque dava plantão, porque trabalhava muito. Isso é vida? Não tinha tempo nem para tomar um sorvetinho no shopping. Era uma correria que só a graça, vivia para o trabalho. E não tinha tempo para nada, irmãs, para nada, só vivia para o trabalho. Correndo atrás de dinheiro, correndo atrás do vento, correndo atrás do vento. Ai, Raquel, dinheiro não é importante? Dinheiro é muito importante, irmãs. Oxe. E dinheiro é um assunto altamente espiritual. Então, antes de entrar no assunto do dinheiro, das finanças que a nossa irmã sugeriu, Jesus, ele vai falar: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Irmã Raquel, o que eu posso fazer para eliminar essa ansiedade, irmã Raquel? Como que alguém me pergunta assim: irmã Raquel, eu tô assim numa ansiedade tamanha, irmã Raquel. Eu vou ler um texto aqui, eu tô procurando aqui. Eu quero ler um texto aqui sobre ansiedade, para mim e para você. Mas de repente você fala assim: irmã Raquel, como que eu faço, irmã Raquel? Que eu tô assim numa situação, como que eu faço para aliviar essa ansiedade? Eu já falei algo aqui no canal, e que tem pessoas aqui, irmãs, que não obedecem. O mal é que a gente fala algo e não há a obediência. Eu falei assim: leia 40 capítulos por dia, você vai ver que tua vida vai mudar e tal. Tem pessoas que não faz, depois ainda fica reclamando, fica falando. A vida muda, não tem ansiedade que fica mediante esses 40 capítulos de oração. Não tem desânimo, não tem tristeza, não tem ansiedade, não tem depressão, não tem nada, irmãs. Olha o texto sagrado, Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas em tudo diante de Deus, pela oração e súplica, com a ação de graça.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, como que eu posso aliviar essa ansiedade? Através da leitura da palavra e da oração. Faça uso da oração 3 vezes ao dia. Daniel já deixou a receita 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde e de noite. E o texto sagrado vai dizer que em tudo não estejais inquietos por coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas vossas petições. Fala tudo para Deus. Senhor, eu estou preocupada com o meu futuro, como é que vai ser, eu preciso arrumar um emprego bom, estável. Me dê um concurso público, meu Pai, abre a minha mente, Senhor. Senhor, me ajuda, Pai, tira a estagnação mental, Senhor. Pai, me ajuda a limpar essa casa, Senhor, me ajuda a... Aí você vai falando com Deus, vai colocando ali diante do Senhor. Mas Raquel, eu não sei orar como convém, como teve um irmão aqui, em outro vídeo, irmãs, ele deixou aqui o nome dele é Cassiano, vou ver se eu encontro aqui o comentário dele, não foi nesse vídeo não, foi em outro vídeo, eu gravei até o nome dele é Cassiano, ele fala assim, ai Deus, Cassiano Coelho, no vídeo Sentir Arrepios e Lendo Comentários. Obrigada, viu, irmão Cassiano? Ele fala assim, irmã, como eu oro certo? Eu não sei falar direito. Irmãs, ninguém de nós sabemos orar direito. Mas aí você vai falando. Ai, irmã Raquel, eu não quero falando. Abre a Bíblia e lê em voz alta. Quer ver? Salmo 27. Você começa a ler e começa a orar ao mesmo tempo. Senhor, olha o Salmo 27. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E olha só, que a ansiedade fala sobre temor. Olha o salmista falando, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados adversários se levantaram contra mim para comer as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. E aí tu vai falando. Senhor, tira esse temor de mim. Vai ler Josué 1:8. Não te aparte o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que possais entrar. E ali Deus vai falando, não te chamei eu, Josué, ser forte, corajoso, Josué, eu sou contigo, Josué. Mães, vai lendo. Êxodo 3, Deus falando lá para Moisés, Moisés, não tenha medo, eu sou contigo. Irmãs, e a ansiedade também, ela se caracteriza pelo medo. Irmãs, o medo é um espírito. Timóteo vai falar, apóstolo Paulo, é um espírito. E às vezes esse espírito entra por causa de outra pessoa que não vigia, que tem medo e fica botando medo. Crença às vezes limitante. Irmã Raquel, às vezes você está fazendo algo ali, estou falando de medo, que uma das características da ansiedade é o medo. Você está fazendo algo, aí vem, mães, um enviado do inimigo, só falando assim, olha, cuidado com isso aí, hein? Olha, porque não sei quem caiu aí, hein? Olha só, irmãs. Olha, irmãs, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Às vezes não vai para te ajudar. Peraí, fica ali perto. Ele está fazendo algo, qualquer coisa, fica ali perto. Mas não, blefa, suga a energia do outro. Irmã, isso não é de Deus, não. Não é de Deus, não. Aí coloca medo. Às vezes você vai fazer um curso, por isso que eu falo aqui pro povo aqui do canal, fecha a boca. Pô, vou fazer um curso. Aí a pessoa ora, um jovem ou uma jovem. Pô, eu vou fazer um curso de mecânico de aeronave. Vou trabalhar lá na aeronáutica. Aí a pessoa começa... Aí vai falar pro outro. Mães, tem coisa que não é para contar nem para pai, nem para mãe, nem para marido, nem para esposa, para ninguém. Conta só para Jesus. Conta só depois do projeto pronto. Às vezes o outro nem fala nada, a outra nem fala nada, mas só a energia, a dúvida, mãe, já entrou. O mal já entrou.
O mal já entrou. Então, ó, boca fechada. E às vezes o medo entra, por quê? Porque fica dando ouvido a vozes que não é para dar. E ó, cuidado. Olha, vai cair. Olha, porque no seu... Irmãs, do inimigo isso, irmãs. Do inimigo. Quer ajudar, quer proteger, fica ali na retaguarda. Ora, não fala nada. Senhor, dá força, ajuda. Se é algo que a pessoa está fazendo, vai lá ficar perto. Fica lá perto, ajuda. Fica lá na retaguarda, olhando, observando, segurando, apoiando. Agora, o medo também ele tem um certo limite, no sentido de precaução. Como assim, irmã Raquel? Bom, você vai fazer um mergulho, usa a roupa lá do mergulho, do aparato. Aquilo ali é uma proteção como medida preventiva, né? O medo nesse sentido, irmãs, dentro do equilíbrio, de precaução, de você se prevenir, né? Nesse sentido, como medida preventiva. Agora, não ficar assustado, como não sei o que. Irmãs, e ó, não casa não. Não casa não, porque todos os casamentos, tudo der errado, o casamento é uma prova. Mães, isso aí não é coisa de Deus não, irmãs. Não é coisa de Deus não. Não é coisa do inimigo. Aí a pessoa já fica... Mães, crenças limitantes. Coisa às vezes não é de longe, não é de perto quem está perto, irmãs. Às vezes tem que acontecer como Abraão e Ló. Tem que se afastar, irmãos. Então, alguém me pergunta, irmã, como que eu vou resolver isso? Orando. Irmãs, não tem aquele que lê a palavra, mas lê mesmo. E ore 3 vezes ao dia. Lê o Salmo 23, lê o Salmo 91, né? E ali o Salmo 120, Salmo 127, Salmo 27, irmãs, Salmo 1, Salmo 5, em paz eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Irmãs, não tem barulho, não tem demônio, não tem ninguém que entra dentro do quarto, não, amada igreja. Ansiedade, pessoa com medo, com pavor. Senhor, me ajuda a planejar, mas eu sei que o Senhor está no controle. Tira isso do meu coração, Senhor. Passa com a tua vassoura de fogo, passa aqui, Senhor, no meu coração. Retira isso do meu coração, Pai. Há poder no teu nome, Senhor. Há poder no teu sangue, Pai. Há poder no nome de... Irmãs, coloca louvor. Ó, aquilo, ó, vai embora. O medo é um espírito. Tem medo de tudo. Tem medo de tudo, irmãs. Se vai andar de bicicleta na rua, tem medo. Vai andar de patinete, tem medo. Que é isso, amada igreja? Às vezes o medo, ele paralisa. Eu comprei um patinete aqui elétrico, alguns meses atrás. Vi lá, fui lá, Deus me deu, orei, falei com o Senhor, Deus me deu. Porque tudo meu é assim, eu oro, aí Deus vai lá e realiza. Tudo é assim, Marca, tudo é assim. Eu oro. Primeiro que eu profetizei, eu vi uma pessoa andando lá na rua, aí eu apontei o dedo e falei, Jesus, eu quero. E ali eu sei que eu orei, Deus me deu, e irmãs, o patinete chegou, eu falei, Jesus, como que eu vou andar nisso aqui? Me deu um certo medo. E ficou 15 dias aqui. Eu falei, não, Senhor, tem que vencer isso. E eu venci, eu ando, e o povo fica, como que você faz isso? Como que você... Mães, vencer, mas não a ponto de desafiar o perigo, não é isso não, amada igreja. E falando de finanças, então, eu falei aqui a sugestão, né, orar 3 vezes ao dia, orar. Uma outra sugestão, falando aqui de finanças, dinheiro é um assunto altamente espiritual. Existem algumas crenças limitantes na sociedade que isso é crença limitante, né? Que dinheiro não dá em árvore. Mães, eu já tive algumas experiências com Deus que dinheiro dá em árvore sim, dá na conta bancária, na própria palavra do Senhor, para que o nome ali dos discípulos e de Jesus não fosse escandalizado. Jesus, ele vai falar lá, ó, vai lá,
lança um anzol, o primeiro peixe que tu vê lá, tu pega e você vai encontrar lá um recurso financeiro e paga a dívida. Na boca do peixe, irmãs. Pegou o peixe lá dentro do peixe, amada igreja. No peixe, amada igreja. Está em Mateus. Aí tem gente, quem não lê a Bíblia, quem não lê a palavra do Senhor, eu vou até encontrar o texto aqui, mas quem não lê a palavra do Senhor se escandaliza. Se escandaliza, irmã Raquel, se escandaliza, amada igreja. A pessoa se escandaliza. Dinheiro é um assunto altamente espiritual. Quem falou isso foi um bispo que ele já não está mais aqui entre nós, que é o bispo Roberto McAllister, o fundador da Nova Vida, da Igreja de Nova Vida. Aqui, ó, Mateus 17, 27. Mas para que não escandalizaremos, vai ao mar, lança um anzol, Jesus falando, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, ou seja, uma moeda. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Pagar a dívida. Por ele, Jesus, e também pelo discípulo que foi lá. Então, Deus ele é tão poderoso que ele pode fazer aparecer recursos em diversos lugares, em diversas situações para abençoar o povo dele, para que o povo dele não fique envergonhado. Mas a nível de finanças, né, como economizar, eu acho que a intenção que a irmã perguntou foi de economizar. Eu não sei muito bem se é isso, irmã, que a irmã quis dizer, né, mas pelo que eu entendi, deixa eu abrir aqui, pelo que eu entendi mais ou menos, acho que o que a irmã quis dizer é sobre economia, né? A irmã falou finanças, mas eu acredito que seja assim, um pouco assim da economia. Deixa eu ler aqui novamente. Sobre como controlar as finanças. Bom, como que você pode controlar as finanças? Fazendo economia doméstica, não jogar alimento fora, que o dinheiro vai embora por causa disso. Você evitar sair para comprar alguma coisa. Comprar alguma coisa, vamos supor. Você vai para o shopping comprar uma blusa. O dia que você for, vá bem, né? Eu tô falando aqui para todas as irmãs. Todas as irmãs. Todas as irmãs e irmãos. Vai já na intenção do que você vai comprar. E no dia que você for, vá bem. Bem emocionalmente, porque dinheiro também é um assunto muito emocional. Por exemplo, se você não estiver bem, se você estiver down, estiver triste, estiver chateado com alguma coisa, a possibilidade de você gastar além, isso é tão subjetivo, irmãs, vai ser muito maior. Então, assim, vai bem, já vai, bom, eu preciso comprar uma blusa branca, ponto final. Ou então, preciso, enfim, vai já intencionalmente de comprar o que é para comprar. Casa, né? Procure, irmãs, primeiro de tudo, eu utilizo muito, né? E eu vi uma pastora falando sobre isso, eu me identifiquei muito com ela. Antes de qualquer compra, ore ao Senhor. Espera, guarda. Irmã Raquel, ore ao Senhor. Mas Raquel, posso orar por isso? Claro, e deve. Senhor, dirija a minha compra. Senhor, não deixa eu comprar algo que depois vai ficar aqui entulhado dentro da minha casa. Às vezes a pessoa se empolga, compra um multiprocessador que faz um monte de coisa, mas no final de tudo, usa algumas vezes, mas depois fica aquilo dali. Irmã Raquel, Então precisamos orar inclusive pelas nossas compras, amada igreja. Compram algo e depois não usa mais. Ou uma blusa, ou um sapato, eu não sei. Mas assim, orar e pedir ao Senhor. E ter também claro, irmãs e irmãos, ter também claro, por exemplo, algo assim que eu não concordo e eu não utilizo e não faço uso,
pode ser que eu esteja errada, mas eu não faço isso. Que pessoas falam, e várias pessoas falam aqui, reserva de emergência ou de urgência. Eu não utilizo isso e eu recomendo que ninguém faça isso. Irmã Raquel, se você tiver que juntar um dinheiro para uma finalidade, economizar para uma finalidade, você coloca nome naquela finalidade. Porque quando você, na minha humilde visão, no meu modo de ver, por exemplo, tudo é a intenção que você põe naquilo, tudo é a intenção que você põe naquilo, a intenção e a energia que você põe naquilo. Se você, na minha visão, irmãs, a reserva de emergência as pessoas que fazem a reserva de emergência, elas pensam assim, bom, eu vou guardar esse dinheiro aqui porque se acontecer alguma coisa, olha só, irmãs, olha só, eu vou guardar esse dinheiro aqui porque se acontecer alguma coisa, eu já vou ter esse dinheiro aqui que vai suprir ali o problema, geralmente é problema, irmãs, para suprir ali aquele problema, aquele algo ali. Aí você vê, a pessoa já tá botando a energia, a intenção que vai surgir algum problema. E acaba, irmãs, que surge mesmo. Por causa da intenção. Energeticamente você tá vibrando naquela frequência de faltar mesmo, porque aquele dinheiro é para aquilo. E você tá chamando no mundo espiritual, evocando com que algo aconteça para usar aquele dinheiro ali que você tá guardando. É a minha humilde visão. O que eu sugiro, o que às vezes é bom nós fazermos é colocar a intenção naquele dinheiro. É você economizar, guardar um dinheiro e fazer assim, bom, esse dinheiro aqui vai ser para fazer a reforma da minha casa. Isso. Aí tu guarda para a reforma da casa, né? Aí, bom, esse dinheiro aqui vai ser para fazer a festa do meu filho ou da minha filha. Põe, você tá dando um direcionamento naquele dinheiro ali. Esse dinheiro aqui vai ser para eu poder fazer um terraço aqui, para eu fazer culto, chamar as irmãs para vir fazer culto aqui, fazer reuniões de oração aqui, aleluia, eu amo isso, aqui na minha casa, né? Aí vou botar um espaço assim com luzes, botar uma mesa, irmãs, olha, reunir os vasos aqui. Esse dinheiro vai ser para eu poder reformar esse espaço da casa, né? Aí, por exemplo, bom, eu vou guardar aqui esse dinheiro porque eu quero comprar uma geladeira nova, eu quero comprar um aparelho de televisor novo, ou um celular novo, ou um notebook novo. Vocês estão entendendo, compreendendo? O que atrai as coisas também, irmãs, que acontecem na nossa vida, nós mesmos é que conclamamos e colocamos a intenção naquilo. Esses dias eu estava numa loja, já tem alguns meses, aí tinha um guarda comprimido lá. Um guarda comprimido. É uma caixa assim, que lá você guarda vários comprimidos de vários horários, né? De 8 em 8 horas, de 2 em 2, de 12 em 12 horas, 2 vezes ao dia. Era um negócio assim, aí a pessoa, geralmente as pessoas usam isso para idosos, que precisam usar muitos medicamentos e tem dificuldade, se embola naquilo. Isso é uma coisa, irmãs. Isso é uma coisa. A pessoa já está com idade avançada, às vezes é um velhinho, uma velhinha, um senhorzinho, uma senhorzinha, uma senhorinha, tá ali, amada igreja, que precisa tomar muitos medicamentos, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, essas doenças, né, senil. Aí a pessoa precisa tomar muitos medicamentos, aí justifica-se, eu penso, que você compra aquilo dali. Agora, esses dias eu estava numa loja e uma moça relativamente nova, irmãs, uns 40 e pouco, no máximo 50, novíssima. Aí, né, eu tava assim na prateleira olhando vasos de planta, né, vasos de planta, e tinha lá esse negócio de plástico. Aí a moça olhou pra mim, eu olhei pra moça, aí a moça olhou pra mim e riu. Ela falou assim, poxa, legal, né, isso daqui, né, pra botar remédio, medicação, remédio. É legal, acho que eu vou levar.
Aí eu olhei para ela e falei assim, senhora, a senhora vai levar isso? A senhora tá com muito problema? Se eu fosse a senhora, não levava não, porque se a senhora levar isso daí, significa que a senhora precisa de usar mais medicamento, ficar mais doente ainda para... Aí ela, o que a senhora vai estar manifestando aí? Que vai tomar bastante remédio, por isso que vai levar. Aí ela, então não vou levar não, não vou levar não, não vou levar não. Então, irmãs, tudo é a intenção, a energia que nós colocamos naquilo dali. Eu lembro de um testemunho de uma pessoa que ele falou que o pai dele era muito assim, sovina, muito sovina. Aquelas pessoas que não gastam dinheiro por nada, tudo economiza, irmãs, tudo economiza. Ele, na juventude dele, ele guardava o dinheiro todo embaixo do colchão, porque ele falava que ele estava guardando para a velhice, para a doença. Olha só, irmãos, isso que eu estou falando aqui, ó, da intenção. Por isso, dê um destino ao teu dinheiro que você quer guardar, economizar. Dê um destino. Bom, eu vou economizar aqui, nas coisas aqui, vou pro mercado, vou comprar legumes, vou comprar só o que eu vou usar, porque não vai ficar se estragando na geladeira não. Vou comprar aqui só o que eu vou usar, porque eu vou economizar para eu comprar um X ou um aquilo, eu vou guardar para... Coloca um destino nisso, né? Olha o destino que esse homem falava, irmãs, a vida inteira economizando. Ah, eu tô guardando para minha doença, tô guardando para minha doença, tô guardando para minha doença. Mas aquele homem ficou 10 anos na cama. A doença veio, a idade veio. Ele ficou 10 anos na cama, porque eu não tenho dúvidas, ele ficou conclamando aquilo dali, mas rogando aquilo dali no mundo espiritual. E a Bíblia fala, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Isso serve para coisas boas e coisas também não tão boas. Então, assim, equilíbrio, orar ao Senhor, que Deus vai dando orientações, esclarecimentos, né? Orientações, esclarecimento. Existem coisas também que realmente você não pode economizar. É necessário gastar mesmo, porque é um investimento, né? Por exemplo, comida. Se você pode comprar um algo de qualidade para você, algo durável, algo de qualidade, utilize, compre o melhor, compre, né? Você podendo, dentro aí das suas condições, você compra o melhor. Irmãs, tem pessoas que tudo só vê o pior, o mais barato, e às vezes um barato que sai caro, amada igreja, né? Alimentação é algo que nós não podemos muito estar ali com o negócio de economizar, porque senão você paga um preço alto lá na saúde, e o pior, vai gastar com medicamento. Então, assim, que o Senhor nos ajude, nos esclareça, investir também uma parte desse dinheiro, né? Investir no reino de Deus, abençoar pessoas. Eu contei aqui a experiência aqui, né? Deus tocou, tu vai lá, tu abençoa, mas ó, boca fechada, Deus está vendo, Deus vai te recompensar. Então, assim, são coisas que não carecem, amada igreja, né? Não, tô guardando aqui porque vai que acontece alguma coisa e acaba acontecendo mesmo, amada igreja. E é apenas o meu pensamento. Se você tem um outro pensamento, eu te respeito a sua forma, mas na minha humilde visão, eu penso assim. E se realmente acontecer alguma eventualidade, Deus ele vai trazer, né, de infinitas formas e fontes, né, o que é necessário, tá bom? Deus abençoe, espero ter ajudado, viu, Sheila? Eu não sei se muito bem se era isso que você queria ouvir, mas eu senti assim que era uma economia doméstica, mas alimento, não jogar alimento fora, não comprar produtos novos sem antes aquele ter acabado, limpeza, produtos de limpeza, vai muito dinheiro. Você pode utilizar um cloro, um detergente ou um produto que já resolve, né, na limpeza da casa, na higienização da casa. Roupas, você pode economizar roupas. Por exemplo, você
pega a roupa e lava ali na mão do que colocar na máquina. A máquina escangalha a roupa, que ela bate, ela escangalha roupas, irmãs. Às vezes roupas com tecido mais sofisticado, uma peça mais elaborada, você destrói a roupa, né? Isso vale com calçados. Tem pessoas que jogam tênis na máquina de lavar, isso destrói, né? Cuidar muito bem das coisas, né? As coisas é a extensão daquilo que nós somos, né? Cuidar, ter uma boa higienização, comprar coisas que dura, como eu já falei aqui, né? Enfim, amada igreja, era isso que eu tinha de estar falando, né? Eu tô me lembrando aqui de um algo, por exemplo, tem pessoas que vai colocar o combustível no carro, assim, quer economizar e coloca qualquer combustível de qualquer lugar, não sabe se aquela gasolina é uma gasolina de qualidade. Então, assim, procura colocar uma aditivada de um lugar que você conheça. Você tá gastando um pouquinho ali a mais, mas é algo que, se você coloca um combustível adulterado, irmãs, o problema que isso dá no motor, o motor pode bater, tu tem que desfazer, mandar fazer o motor, vai gastar muito mais dinheiro, 4 mil, 5 mil, 6 mil reais para fazer um motor novo, por conta, às vezes, irmãs, de uma economia que não compensou. É igual a história do barato que sai caro. Irmã, que amada igreja. Então, ó, Deus abençoe. Não sei se era muito bem isso, né? Mas se tiver algumas outras sugestões, coloca aqui. Eu não sei muita coisa não, mas o Mestre Espírito Santo vai nos orientando. Eu vou aprendendo com vocês também. Deus abençoe. Paz.